imaculado de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Bom dia, povo amado de Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja no seu coração. Que alegria é podermos estarmos juntos em mais uma manhã e começarmos assim o nosso dia, nos colocando na presença de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, abrindo o nosso coração para sermos iluminados e instruídos pelo próprio Deus através da palavra. Eu espero que você tenha tido uma noite de descanso restauradora. Eu espero que Deus tenha restaurado a esperança, a disposição, a coragem em seu coração. E assim eu vou acolhendo você com muita alegria para esse nosso primeiro momento oracional deste nosso quarto dia da nossa campanha de oração, clamando a vitória sobre o poderoso e santo nome de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos nos unindo a você que está aqui conosco através do nosso Facebook, Bira Motiva Mais, nos unindo a você que está aqui conosco através do nosso YouTube, Bira Motiva Mais, já convidando você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube para se inscrever. Bira Motiva Mais, se inscreva, ative o sininho, as notificações, para que todas as pregações, os novos vídeos que nós colocarmos aqui no canal, você seja notificado e possa ser agraciado com todo esse conteúdo que nós temos nos dedicado a ofertar para você, para ajudar você a crescer na fé, a se fortalecer na fé, na esperança, a ajudar a alimentar a sua fé por meio da poderosa palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, ouça as nossas pregações. Nós temos inúmeras pregações aqui no nosso canal do YouTube que vão certamente ajudar você nos momentos desafiadores da sua vida, nos momentos de decisões importantes, nos momentos que você se sentir fraco. Deus vai alcançar você. E assim nós vamos nos unindo a você pela fé nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a nossa oração da manhã. Estamos juntos nesse processo, estamos juntos nessa caminhada de oração. Esse é o quarto dia do nosso jejum e oração de Daniel. Nós estamos clamando por sabedoria, nós estamos buscando a santidade, nós estamos buscando os dons de Deus, nós estamos gradativamente caminhando a cada dia, pedindo a Deus aquilo que nos é necessário para que nós possamos viver e agradar o nosso Deus. Ontem nós refletimos sobre o arrependimento, nós meditamos ontem, para quem estava conosco, meditamos ontem sobre a diferença entre arrependimento, culpa e remorso. E no dia de hoje, o nosso tema é intercessão. Nós sabemos que entre nós e Deus existe apenas Jesus Cristo.
Jesus Cristo, por excelência, é aquele que intercede por nós junto a Deus. Mas e os outros intercessores? E a bem-aventurada Virgem Maria? E os santos? E os mártires? Onde entram nessa história, nesse contexto? Jesus é o nosso intercessor Ele está entre nós e Deus. Mas aí eu digo para você, não é fácil chegar até Jesus, meus amados. Não é fácil chegar até Jesus, e você sabe bem o quanto isso é difícil. E aí Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, Deus usa das pessoas para nos aproximar de Jesus. Deus usa de uma pessoa que prega, Deus usa de uma pessoa que dá conselho, Deus usa de uma pessoa que convida, Deus usa de todos os dons que por Ele é concedido aos homens para nos levar até Jesus. Jesus que é o caminho, Jesus que é a verdade, Jesus que é a vida. Jesus que é a vida. E a nossa missão, a minha missão, a missão do ministério, missão eu tenho fé, é rezar, pedindo a Deus que te ilumine, pedindo a Deus que te conceda força, pedindo a Deus que cure o seu coração, que transforme a sua vida. Essa é a missão da igreja. A igreja tem a missão por excelência de ser intercessores. A igreja é a porta. A igreja, é o instrumento o qual Deus usa para a purificação, para a santificação, para o anúncio da palavra do Santo Evangelho. Enfim, a igreja tem por missão, por excelência, a intercessão. E nós somos igreja. E enquanto igreja, nós colocamos a serviço do reino de Deus o nosso dom. E você também é chamado a colocar o seu dom em exercício. Eu tenho absoluta certeza que você não somente está fazendo essa campanha de oração ou reza todos os dias só por você, mas você também reza por alguém. Você reza pela sua família, você reza por aquelas pessoas que você vê que está em estado, em uma situação de vulnerabilidade. Você reza pelos doentes, você reza pela conversão dos pecadores, você reza pela libertação de alguém. Ou seja, você, por excelência e por chamado divino, também certamente todos os dias nas suas orações está orando, rezando e pedindo, intercedendo por alguém. Então nós somos chamados a intercedermos. E existem muitas formações para intercessores, e quando nós então mergulhamos nessa capacitação, nessa formação, nós percebemos qual é a missão primeira do intercessor. O intercessor é aquele que por excelência ele crê em Jesus, ele crê na palavra, ele crê nas promessas, ele crê no sacramento, ele crê em Deus Pai Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra, ele crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, ele crê nos dogmas, ele crê na doutrina, ele crê na tradição, ele crê na Santa Igreja. Então, o primeiro critério e condição para ser um intercessor é crer. Nós precisamos acreditar, e a partir do nosso acreditar, da nossa fé, é que nós rezamos confiantes pelas outras pessoas também. O intercessor é aquele que leva de joelhos as intenções, as necessidades do próximo para Deus. Para Deus. E nós estamos aqui intercedendo por você, rezando continuamente por você. E não é só o Bira, não é só a Amanda, não é só o Christian. Nós temos um grupo de intercessores que pertencem ao ministério Missão Eu Tenho Fé, rezando continuamente, fazendo jejuns, fazendo vigílias, fazendo momentos de adoração, participando da Santa Missa, da Santa Comunhão, por você. Então saiba que você não está sozinho. Deus está ao teu lado, Deus está ao teu favor, em espírito, em divindade, mas também através de todos os homens e mulheres que o servem, que nele acreditam.
Deus está ao nosso favor. E nessa manhã, desse quarto dia de propósito, de oração, de jejum, nós vamos meditar então o Salmo 33. Salmo 33. O projeto de Deus se realizará. O projeto de Deus se realizará. Você que pode, vai abrindo a sua Bíblia e nós vamos então consagrando este dia a Nossa Senhora enquanto você abre a sua Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então abra a tua Bíblia no Salmo 33. Exultem em Javé, ó justos. Aos retos convém o louvor. Celebrem a Javé com cítara. Toquem para ele a harpa de 10 cordas. Cantem para ele um canto novo. Toquem com arte na hora da ovação. Pois a palavra de Javé é reta, e a sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito, e o amor de Javé enche a terra. O céu foi feito com a palavra de Javé, e o seu exército com o sopro de sua boca. Ele represa num dique as águas do mar, coloca os oceanos em reservatórios. Que a terra inteira tema a Javé, que o temam todos os habitantes do mundo, porque ele diz e a coisa acontece. Ele ordena e ela se afirma. Javé desfaz o plano das nações e frustra os projetos dos povos. O plano de Javé permanece para sempre. Os projetos do seu coração, de geração em geração. Feliz a nação cujo Deus é Javé, o povo que ele escolheu como herança. Do céu, Javé contempla e vê todos os homens. De sua morada, ele observa todos os habitantes da terra. Ele formou o coração de cada um e discerne todos os seus atos. O rei não se salva pelo exército numeroso. O valente não se livra pela sua grande força. Para salvar o cavalo é ilusão. Seu vigor todo não ajuda a escapar. Javé cuida daqueles que o temem, daqueles que esperam por seu amor, para livrar da morte a vida deles, e no tempo da fome, fazê-los viver. Quanto a nós, esperamos por Javé. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração. No seu nome santo confiamos. Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Palavra do Senhor, que nós vamos dando graças a Deus. Com este salmo, nós temos uma prévia para mensurar a dimensão de Deus. Como Deus é grande, como Deus é poderoso. E assim, contemplando como Deus é grande, como Deus é poderoso, com toda a confiança e certeza, nós somos convidados a exultar, exaltar Jesus, exaltar a Deus com o nosso louvor, assim como fez Paulo e Silas quando eles estavam presos. Eles já conheciam a Deus e sabiam quão grande era o Deus deles. E aí então, mesmo diante da situação de miséria, de pobreza, de prisão, o que fizeram Paulo e Silas? Eles louvaram ao Senhor. E nós somos convidados a louvar ao Senhor, não somente pelo que Ele faz em nossas vidas,
E são muitas as bênçãos e as graças que Deus derrama todos os dias sobre as nossas vidas. Mas nós somos convidados a louvar, a exultar esse Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. E aqui então, o salmista usa algumas comparações para descrever para nós como Deus é grande, como Deus é poderoso. O céu foi feito com a palavra de Deus, ou seja, tudo que existe no mundo, Deus criou pela palavra dizendo faça-se. Ou seja, Ele é um Deus todo-poderoso e a sua palavra cria aquilo que ainda não existe. Aqui então o salmista nos ensina que o exército é como um sopro da sua boca, que ele represa num dique as águas do mar. Mais de 70% da terra é água, é mar. E tudo isso não é nada diante da grandeza do nosso Deus. Às vezes nós nos sentimos pequenos diante de determinadas situações, desafios, tribulações, dificuldades, diante dos vícios, das dependências. Mas quando nós olhamos para Deus, nós percebemos a grandeza do nosso Deus e isso traz para o nosso coração esperança. Mesmo quando nós nos encontramos em uma situação sem saída, se nós voltarmos o nosso olhar para Deus, e é isso que a palavra nos chama hoje, volte o seu olhar para Deus. Contemple a grandeza de Deus, não duvide do poder de Deus. Coloque em Deus a tua confiança, porque Deus protege todos aqueles que nele confiam. Essa palavra hoje é uma palavra de encorajamento para você. Por mais que você esteja passando pela situação mais difícil da sua vida, confie no Senhor e no seu poder. Confie no Senhor e no seu poder. O salmista nos diz aqui no verso 7, que ele represa num dique as águas do mar, coloca os oceanos em reservatórios. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. É nesse Deus que nós precisamos colocar a nossa esperança. É nesse Deus que nós precisamos colocar a nossa confiança. É a este Deus que nós precisamos temer. É esse Deus que nós precisamos temer. Colocando a nossa confiança neste Deus, nós seremos amparados e protegidos por Ele. E eu trago para você agora, neste momento, um exemplo da Sagrada Escritura. Eu trago para você agora o exemplo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, depois de profetizar para o rei aquilo que era a revelação divina, aquilo que era a vontade de Deus, ele passou então a ser perseguido. E aí então, num determinado dia, ao amanhecer daquele dia, o servo do profeta Eliseu, ao abrir a janela, ele percebe que a casa onde eles estavam hospedados estavam cercadas por um numeroso exército que queriam prendê-los, que queriam matá-los. Aquele servo então, apavorado, ele vai até o profeta Eliseu e diz: nós estamos cercados, é o nosso fim, não temos para onde ir, nós estamos sem saída. Ele então revela, comunica ao profeta a situação a qual eles se encontram. Eles estavam sem saída, aquela casa estava cercada nos 4 cantos. Não tinha para onde fugir, não tinha por onde escapar. E aí então, o que faz o profeta? Ele reza. E ele pede a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o qual ele colocou toda a sua confiança. O Deus Todo-Poderoso, o qual ele colocou toda a sua esperança. E Deus o protegeu. Ele então chamou o seu servo e o levou mais uma vez em direção àquela mesma janela, aonde ele contemplou aquele numeroso exército para matá-los. E ele disse: olhai em cima das colinas,
Quando ele então voltou o seu olhar para o céu, para o alto daquelas colinas, a visão que ele teve foi uma visão sobrenatural. Eles enxergaram em cima da colina um numeroso exército de fogo, soldados de fogo, carruagens de fogo, cavalos de fogo, anjos de luz. E então o profeta, olhando para o seu servo, ele disse assim: são mais numerosos aqueles que estão ao nosso lado do que aqueles que estão contra nós. E hoje eu quero revelar essa palavra profeta. Eu estou liberando essa palavra profeta para você hoje. Essa palavra profética para você hoje. Você que se encontra sem saída. Eu sei que se você olhar pela janela da tua casa, você não vai ver um exército de homens cercando a tua casa para te destruir. Mas espiritualmente nós estamos rodeados por potestades malignas que nos tentam, que nos atacam, que querem a todo custo nos destruir a nossa santidade, destruir a nossa fé, nos condenar ao inferno, nos escravizar, nos levar preso, destruir a nossa família. Eu sei, e você também precisa enxergar, mas para que você enxergue, você precisa de uma vida de oração. Você precisa deixar que a palavra de Deus penetre o teu coração. E você precisa, pela oração, penetrar os mistérios de Deus com confiança, com esperança. Você não consegue enxergar a depressão que você está lutando. Você não consegue enxergar o vício que você está enfrentando, a ação desse vício dentro de você. Você não consegue enxergar as forças ocultas que estão à tua volta, provocando briga, discórdia, provocando em você esse sentimento de morte, de suicídio, de escuridão. Mas eles existem. Esse exército está à nossa volta. O leão está à nossa volta rugindo para nos devorar. E hoje eu convido você a pedir ao Senhor que abra os seus olhos da fé, para que você enxergue que à nossa volta um numeroso exército de luz também acampa para nos defender. E o que aconteceu diante daquela situação? O profeta orou a Deus e pediu livramento, pediu: Senhor, manifesta o teu poder em minha vida, porque eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E aí então Deus, Ele protege, Ele cuida daqueles que o temem, daqueles que esperam pelo seu amor. Deus livra da morte. E Deus livrou o profeta e o seu servo da morte. Deus por um instante cegou aquele exército. Deus por um instante cegou aquele exército. E aí o profeta disse então: vocês estão no lugar errado. Eles já não estavam enxergando, eles não ficaram fisicamente cegos. Eles ficaram cegos por um instante. Deus, ocultou a visão deles. E o profeta não agiu com maldade, porque um servo de Deus, nós somos chamados a sermos profetas no nosso batismo. E aí então o que fez o profeta? Disse a eles: vocês estão no lugar errado, deixa eu levar vocês para onde vocês desejam ir. E aí o profeta começou a guiar aquele exército e levou aquele exército para Samaria. E chegando em Samaria, Deus abriu os olhos daqueles homens, daquele exército. E quando eles então recuperaram sua visão, eles estavam diante do rei. E diante do rei, presta atenção, olha que lindo este ensinamento, olha a riqueza dessa palavra, olha o mistério sendo revelado por Deus a você e a mim. Quando eles estavam diante daquele rei e recuperaram a visão, o rei, temendo o profeta, perguntou ao profeta: olha o poder da intercessão, o que queres que eu faça com esses homens, com esse exército? Queres que eu mate eles? O profeta, olhando para o rei e para o exército, disse: não, dê a eles comida e mande-os embora. Olha que lição linda nós tiramos disso, gente. Nós não podemos desejar a morte dos nossos inimigos. Nós não podemos... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Chegou uma mensagem para mim aqui que está sem áudio, a minha live.
Nós não podemos desejar a morte dos nossos inimigos, mas nós precisamos interceder pela salvação dos nossos inimigos. Jesus nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, e foi isso que o profeta fez. Muitas vezes Deus age na nossa vida, Ele nos abençoa, Ele nos agracia, Ele nos protege, Ele nos livra da morte, e na primeira oportunidade que nós temos, nós não agimos com amor, nós não agimos com compaixão. O profeta disse: não mate, alimente-os e mande-os embora. E assim o rei o fez. Olha que lição linda que Deus está nos dando. Nós somos convidados hoje a intercedermos não somente por aqueles que pedem as nossas orações, mas nós somos convidados também a intercedermos por aqueles que nos atacam, por aqueles que nos perseguem. Nós somos convidados a rezar pela conversão, principalmente daqueles que nos fazem mal. Certamente aquele exército, ele não estava ali por vontade própria. Nós vamos perseguir o profeta e matá-lo. Não, ele estava ali porque ele recebeu a ordem de um rei que não aceitou a palavra de Deus. Quem é que não aceita a palavra de Deus? Quem é que não aceita a verdade de Deus? O demônio, gente. É o demônio que não aceita a palavra de Deus. O demônio não se submete a Deus. A palavra hoje e o dom que nós pedimos a Deus é o temor a Deus. O temor é diferente de ter medo. Temor é atitude. Perceba que desde o primeiro dia Deus vem falando conosco, que não basta a gente ficar orando. Aí está a diferença da palavra orando e oração. Nós precisamos orar e ter ação. A transformação que nós queremos que Deus faça na nossa vida conta com a nossa cooperação. Nós precisamos ter atitudes diferentes, atitudes coerentes, atitudes honestas, íntegras, justas, para que assim Deus possa manifestar na nossa vida. E aí então, entenda, quem é que não se submete a Deus? Porque o temor é uma submissão, é uma atitude de respeito. O temor é diferente do medo. O medo nos paralisa, o medo nos neutraliza. Deus não quer que nós o temamos, Deus não quer que nós tenhamos medo dele, mas Ele quer que nós temamos. E o temor de Deus, ele tem o dom do temor de Deus. O fruto é a longanimidade. Temor e esperança, eles se suprem mutuamente. Na esperança nós aguardamos o auxílio de Deus. No temor nós cuidamos que este não nos seja retirado. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus. Então, se eu não quero estar distante de Deus, eu preciso temer a Deus. Ou seja, eu já sei o que é certo e o que é errado. Agora cabe a mim fazer aquilo que é certo e cabe a mim rejeitar aquilo que é errado. Não simplesmente por conta e consequência do mal que aquilo vai trazer para a minha vida, mas pelo principal. Porque eu não quero estar distante de Deus. Porque diante da bênção de Deus, eu estou protegido. A bênção de Deus nos traz segurança. A palavra nos diz hoje que Deus cuida daqueles que o temem. Você passará pelo vale sombrio, pelo vale da morte, e nenhum mal te atingirá se você temer a Deus. Se você temer a Deus. E eu quero concluir então essa nossa oração da manhã dizendo para você: tema estar longe de Deus, tema desagradar a Deus. Peçamos esse dom hoje do temor a Deus, e que esse dom nos ajude a reconhecer o limite, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos agir, até onde nós podemos nos arriscar. Porque muitas vezes nós estamos caminhando à beira do abismo, prestes a cair nesse abismo, e é o temor de Deus que nos proporcionará como fruto a longanimidade, o longo ânimo, a longa disposição, a coragem necessária, a perseverança e a força para alcançarmos a promessa de Deus. Que Deus poderosamente abençoe o seu dia e te conceda hoje o dom do temor a Deus,
para que você possa confiar plenamente nesse nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, esse Deus que cuida daqueles que o temem. Que a bênção de Deus venha sobre nós neste dia, nos guardar e nos livrar de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos unidos em oração, que nesse dia nós possamos mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios da fé, no amor de Deus, na misericórdia, na santidade, nos dons de Deus, no arrependimento, e que nós possamos dedicar esse dia à intercessão por aqueles que não rezam, por aqueles que não adoram a Deus, por aqueles que não acreditam em Deus, por aqueles que estão vivendo na revolta, por aqueles que estão vivendo na promiscuidade, por aqueles que estão vivendo nos pecados. Ontem eu trazia alguns exemplos. Quantas pessoas se negam a aceitar aquilo que Deus coloca como certo, como errado? Rezemos por essas pessoas, que no dia de hoje nós não queiramos ser juízes na vida de ninguém, mas que nós sejamos intercessores. Rezemos pelos nossos governantes, por aqueles que erraram conosco. Rezemos pelos nossos sacerdotes, rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pela nossa família, por aquele membro da nossa família que nos decepcionou, que nos feriu, que nos humilhou. Rezemos por ele, para que o amor de Deus alcance o coração dele e dela e o transforme. E assim, finalizando essa nossa reflexão, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, Bira Motiva Mais. Eu quero convidar você para acessar o nosso site www.missãoeutenhofé.com.br. Nós estamos aí na venda do livro com o nosso testemunho do mundo do pecado para o reino da graça. E no nosso livro, eu vou até pegar o livro aqui, para mostrar para você. No nosso livro tem um capítulo nesse livro que eu também falo sobre o temor de Deus. O temor de Deus e como o temor a Deus foi importante para me manter firme no propósito e no caminho. Deus me revelou, e eu digo isso no livro, penso que o primeiro dom que Deus me deu não foi o dom da profecia, não foi o dom da palavra, mas foi o dom do temor. O temor de Deus, eu penso que é o dom base para todos os outros dons, porque é o temor a Deus que desperta em nós uma luzinha de alerta todas as vezes que nós nos arriscamos ir além do território que nos é permitido por Deus. É o temor a Deus que nos faz ser prudentes na língua, no pensamento, nas atitudes, nos comportamentos. Aqui neste livro tem um capítulo especial que fala sobre isso, sobre como viver o temor de Deus. Muitas pessoas fazem confusão com isso. Então, se você ainda não adquiriu o nosso livro, Do Mundo do Pecado para o Reino da Graça, esse livro está disponível para todo o Brasil, através do nosso site, missãoeutenhofé.com.br. Esse livro está disponível fisicamente também em Nova Esperança, com 2 pontos de venda, na Dicas Presentes e também na Livraria e Papelaria Atual, em Santa Fé, na Desterro Loja, ao lado da Secretaria Paroquial, em Borrazópolis. Para você que é de Borrazópolis, nós temos esse livro disponível na Secretaria Paroquial, na Badulax Presentes e também na Lufate Modas. Adquira esse livro, e esse livro, através deste livro, Deus ajudará você a perseverar no seu propósito, a despertar para o propósito de vida nova que Deus tem para você. Deus fará uma grande transformação na sua vida, assim como Deus fez na minha vida, Deus fará na sua vida. E para o dia de hoje, a palavra hoje é intercessão. Então, durante os seus momentos de alimentação, renuncie a algum alimento, faça esse jejum, faça o jejum, de alimento, faça o jejum espiritual, faça o jejum comportamental, se policie a todo tempo, esteja com o teu pensamento e o teu coração no alto, em Deus. E lembre-se dessa palavra de hoje e medite essa palavra. É o Salmo 33, o projeto de Deus se realiza. Deus
Ele conhece o coração de todos os homens. Deus conhece o pensamento de todos os homens. Deus conhece todos os homens. Então, tudo que você for fazer, lembre-se, Deus está olhando para você. Faça aquilo que agrada a Deus. O temor a Deus é uma atitude, é um comportamento, não é um sentimento como nós muitas vezes confundimos e fazemos o conflito. Então viva de maneira a agradar este Deus que te dá um lindo e novo dia para ser vivido. Que a bênção de Deus venha sobre você, venha sobre nós. Eu espero você às 15 horas para mais um momento de oração. Eu espero você às 21 horas para mais um momento de oração. E eu peço a você, daqui a pouquinho, essa oração da manhã já estará disponível no nosso canal do YouTube. Compartilhe, mande para todos os seus contatos do WhatsApp. Compartilhe com as pessoas que você quer levar para o céu, que você quer evangelizar, que você está rezando por ela. Convide ela para rezar conosco. Um carinhoso abraço, Deus te abençoe e vamos juntos até o céu, em nome de Jesus.